Olá, amigos, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Oséias Farias. Numa segunda-feira agitada na cidade de Linhares, eu conto com a sua audiência. O caso Georgeval Alves, julgamento está marcado para hoje e, de fato, foi iniciado no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Agora há pouco, a defesa abandonou o caso. Eu estou sendo orientado aqui a ainda não utilizar o termo abandonou. A defesa, na verdade, do Georgeval Alves alegou falta de segurança e está sendo ameaçada desde a semana passada. E aí, com tudo isso, deu entrada no juízo aqui de primeira instância com um pedido de anulamento do júri e posterior remarcação de data. Ocorre que o juízo não aceitou, alegando que não, que tinha segurança sim para fazer o júri. Só que hoje, a defesa de George Alves veio com uma alegação um tanto diferente. Além disso, ela coloca a segurança pessoal dos advogados em xeque. Aí ela vai dizer, disse agora há pouco, que está sendo ameaçada desde a última quinta-feira. Olha a movimentação aí, ó. Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, essa foi a fila inicial de hoje pela manhã para o julgamento de George Alves. Eu quero falar sobre segurança? Sim, nós vamos falar sobre segurança no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, porque eu estive lá. E eu quero ouvir esse advogado também, que vai atuar ali junto com os promotores. A avó do Cauã, essa que aparece na nossa imagem, também falou conosco. E aí, os advogados, alegando falta de segurança para si próprio, acabaram dizendo hoje que não fariam júri. Isso levaria a uma remarcação de data, ou seja, o júri seria então remarcado. É isso aí que está acontecendo agora. Nós estamos preparando o nosso material, enquanto você vê algumas imagens do George Alves, dos garotos Cauã e Joaquim. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Imagens recuperadas do dia do crime, um dia depois do crime, o momento da prisão dele. George Alves está lá ainda, no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, e está acompanhando tudo isso. Nós não sabemos até agora muito sobre as ameaças que estão sendo relatadas agora lá no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. O que nós sabemos a polícia fez um grande aparato, eu vou mostrar mais já, para esse julgamento. O Fórum Desembargador Mendes Vanderlei preparou-se para este momento. É tanto que a primeira instância disse, olha, nós temos condições de fazer o julgamento. A sala estava lotada, a sala do júri estava lotada com todas as cadeiras preenchidas, com a imprensa do estado todo. Nós estamos falando da imprensa do estado todo hoje no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Então, o Ronda da Cidade vai trazer a movimentação, o que está acontecendo agora no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Se não estou enganado, esse é o momento da chegada de um dos advogados. Eles chegaram em dois carros, estavam de colete à prova de bala. Esse aí é o outro carro com o advogado. Eles estavam com colete e com segurança, como nós estamos mostrando, com segurança. Aí o momento que eles chegam, isso é de hoje, do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, para este júri tão aguardado que, ao que tudo indica, o juiz ainda não falou sobre isso, não falou sobre a decisão final, mas os advogados já afirmaram que não farão júri hoje. Eles não vão fazer. Aí eu estou sendo orientado aqui a não falar ainda de abandono. Estou sendo orientado aqui a não falar de abandono. Mas o que na prática acaba sendo o quê? Abandono do caso. Tem muitos veículos da imprensa que estão usando também o termo, que eu acho o termo correto. Nós pegamos essa imagem aí, que é um pedacinho da sala, porque nós não podemos entrar com câmeras lá na sala do júri, completamente lotada. Então, nós vamos trazer informações. Vamos fazer essa virada aí do programa e nós voltamos a falar do caso do júri que está acontecendo nesse momento
no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Acontecendo não, a movimentação do fórum. É assim que nós começamos então, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Nós vamos direto ao Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Coloca lá a imagem dos advogados chegando para mim, essa imagem que vocês usaram agora há pouco. Coloca a imagem de novo lá para mim que eu vou mostrar. Os advogados alegaram falta de segurança. Aí é a fila para entrar na sala e toda a sala foi tomada por pessoas, advogados, por moradores que quiseram acompanhar o caso. É um caso de grande repercussão estadual. E logo pela manhã, a avó do Cauã falou dessa possibilidade, porque isso foi vazado, né, na semana passada, que poderia ser essa uma estratégia da defesa para tentar mudar a data do júri. E eu vou chamar a atenção para um detalhe importante. Aí, eles chegando. Na hora que eles chegaram, a Polícia Militar estava com pelo menos 4 viaturas. Muitos policiais militares. Todos estavam lá, aguardando, e eles chegaram atrasados também. Chegaram já com certo atraso, todos nós estávamos aguardando, eu também estava lá, na sala do júri. E aí os advogados, o momento que eles chegam, com segurança particular, e eles alegaram que desde a última quinta-feira vem recebendo ameaças. E aí disseram mais, as ameaças foram intensificadas na sexta-feira. Nesse caso, gente, eu não sei se eu posso dizer aqui, acho que não, que isso aí está sendo usado. Eu acho que a gente não pode dizer isso. Mas eu posso dizer que o advogado anterior também disse que estava sendo ameaçado. Daqui a pouco, nós recuperamos isso ainda. O advogado constituído pelo juízo, ele disse que estava sendo ameaçado. Eu tenho essa sonora aí, gente? Tenho. Vamos lá. Del Moraes conversou comigo. Ele estava se preparando para esse julgamento e ele disse isso aqui, ó. Vamos saber. Minha nomeação saiu na segunda-feira, se não me engano, há 5 semanas atrás. Na terça-feira, eu recebi uma ligação pelo WhatsApp privado, dizendo perguntando se eu era advogado do caso, e essa pessoa meio que, entre aspas, me aconselhou a não fazer o júri, né? Porque poderia fazer mal para minha carreira. Beleza. Expliquei para ele que, isso que eu estou falando, que se não fizer o júri, ele não pode ser condenado, o ciclo não se fecha. Isso na terça. Na quarta, já recebi uma ligação mais específica. Outra pessoa, no WhatsApp também, privado, me ligou dizendo que sabia onde eu morava, me disse que sabia onde uma das minhas filhas morava, onde essa filha minha morava, estudava e trabalhava. E ainda me disse para mim ainda, você tem que ter cuidado, doutor, se você continuar nesse caso, a sua filha pode sofrer aquilo que os filhos do pastor sofreram. Fiquei abalado, sim, entendeu? Mas como é um pedido especial do juízo e também é uma questão de justiça, para acabar logo com isso, para isso se encerrar, contando com a colaboração das minhas colaboradoras, né, que é redundante, e também da minha esposa também, eu vou até o fim, independente do que aconteça. Minha nomeação saiu na segunda-feira, se não me engano, há 5 semanas atrás. Na terça-feira, eu recebi uma ligação pelo WhatsApp privado, dizendo perguntando se eu era advogado do caso, e essa pessoa meio que, entre aspas, me aconselhou a não fazer o júri, né? Porque poderia fazer mal para minha carreira. Beleza. Muito bem. Então, o advogado Del Moraes tinha dito lá atrás que havia sido ameaçado. Então, nós fomos recuperar isso para dizer que a defesa hoje alegou que também foi ameaçada. Está sendo ameaçada desde a última quinta-feira. Então, nós vamos consertar aqui uma situação importante que diz o seguinte: o júri não teve ainda a decisão do júri para anular o júri, né? Os advogados ainda continuam no plenário, eles estão lá, mas disseram que não vão fazer o júri. É isso, né? É isso. A informação acaba de chegar, que é essa a situação, por isso que ainda não é prudente dizer que houve esse abandono. Mas a alegação das ameaças, como nós estamos colocando aqui, como está na TV Sim, é o fato que foi apresentado.
É isso que foi apresentado, portanto, e nós daqui acompanhando. A avó do Cauã, ela falou com a nossa reportagem, também hoje pela manhã, nós vamos conferir. Ela já falava desse clima que se formou lá atrás, quando vazou, né, que poderia acontecer isso. Os advogados não fazerem o júri hoje, alegando ameaças, falta de segurança, enfim. Temos a avó do Cauã aí? Vamos lá, na tela. A primeira expectativa é que realmente aconteça o júri, né? Porque parece que é brincadeira, né? Uma coisa tão séria, tão grave que aconteceu há quase 5 anos atrás e estão nessa iminência de dizer que pode não acontecer o júri. E agora que virou um local inseguro, por quê? Por que não viram isso antes? Isso é falta com a sociedade, com os próprios profissionais do júri, porque o que acontece? Há uma ornamentação toda para isso acontecer. Isso é dinheiro público. Então por que agora, de repente começa e eles saem e não acontece o júri? Pois é, já havia essa expectativa. Veja que no começo da movimentação, no fórum, desembargador Mendes Vanderlei, a avó do Cauã já estava falando disso, dessa possibilidade, que tinha expectativa de acontecer e não acontecer. Bom, então os trabalhos continuam só para você se sintonizar. Mas os advogados já afirmaram que não vão fazer júri hoje. E eles continuam no fórum. A família, inclusive, do Cauã, que está lá, ela imediatamente, quando houve essa alegação, já até deixou o plenário do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Eu tenho a imagem ao vivo lá? Vamos ao vivo? A Luana já consegue me ouvir? Vamos para o intervalo comercial então. Daqui a pouco, ao vivo, direto do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, com outras informações desse júri que até então o juiz, ele ainda não considera a sessão anulada, né? Não considera isso, mas está considerando a fala do advogado de defesa que disse que não há segurança para fazer o júri. Daqui a pouco de volta. Vamos lá, desde o começo do programa nós estamos falando do caso George Alves, que está no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. A sessão nesse momento está passando por análise do juízo de primeira instância aqui, porque os advogados disseram que não fariam júri hoje, não teria segurança e apresentaram situação de possível ameaça que teriam sido feitas ainda na semana passada contra eles. Bem, nós vamos continuar acompanhando daqui toda a movimentação do fórum. Aliás, temos imagem ao vivo? Temos Luana Santos ao vivo, direto do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei? Se tivermos, a gente já pode entrar com ela, ô produção? Já podemos? Já posso chamar? A Luana está acompanhando, eu estava acompanhando na sala do júri. Logo depois eu vim para cá, para a gente fazer o Ronda da Cidade. E aí a Luana, ela continuou lá acompanhando toda essa movimentação. É uma movimentação que está desde amanhã desta segunda-feira e um dia de grandes expectativas. O julgamento estava previsto para começar às 9 da manhã, mas acabou atrasando por cerca de 1h30. Depois de uma longa conversa da defesa, com o juiz, chegou-se à conclusão de que o julgamento seria adiado. A defesa alega falta de segurança tanto para o réu quanto para os próprios advogados e também imparcialidade no júri. A defesa também alega que alguns dos jurados teriam mantido contato com a família, de uma das vítimas ali pelas redes sociais, e isso acabou que gerou uma certa imparcialidade. A defesa, então, pediu esse adiamento, Até então está adiado o julgamento do Jorgival Alves, que estava marcado para acontecer hoje. Ainda o juiz Thiago Camata, que é o responsável pelo caso, ainda não falou, deu essa sentença. Mas até então o que já temos de informação é isso, que o julgamento foi adiado. O advogado do Jorgival Alves, o Pedro Henrique Ramos, alegou também que a sua sobrinha foi ameaçada na escola. Então esse é um dos motivos pelo qual também foi pedido o adiamento desse júri, tanto pelo réu, pela segurança do réu, tanto para a segurança da defesa. A Luana Santos, ela trouxe informações, ela estava com problema para me ouvir, mas deu para entender que neste momento, o júri está adiado, mas não se fala em anulação, porque isso precisa ser
oficialmente dito pelo juízo. Então é isso, ele está adiado, as conversas estão ainda acontecendo, as tratativas estão acontecendo no rito processual. Nesse trabalho de hoje, eu já mostrei os advogados quando eles chegaram aí, e eu quero sempre destacar isso aí, ó, a segurança no entorno do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Mas a alegação, olha os policiais aí, tinham vários policiais. Doutor André Jareta passou ali, ó, e o Rômel, doutor Rômel presidiu a investigação. O doutor Jareta, ele relatou o que aconteceu, na época do crime. Eu me lembro de tudo isso porque eu acompanhei muito esse caso, e a movimentação é essa no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Até agora, eu vou chamar mais um intervalo comercial, até agora nós não temos a confirmação da continuidade dos trabalhos, porque neste momento, repito, os trabalhos estão adiados, mas nós aqui não falamos neste momento de anulação, porque isso tem que ser dito pelo juízo e ainda não foi. Eis aí imagens dos garotos, Cauã e Joaquim, que foram mortos em 21 de abril. Já vai fazer 5 anos de uma prisão que é provisória. E aí eu chamo a atenção para o prazo que pode ser extrapolado de uma prisão, que é provisória e tem prazo. Aí é que está o grande detalhe. Aí é que está o grande detalhe do trabalho que está acontecendo hoje. E agora essa alegação dos advogados, dando conta de que não vão continuar os trabalhos hoje, na data de hoje. Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito desse caso. Daqui a pouco a gente fala. Gente, Rede Descontão, deixa eu falar da Rede Descontão aqui, que tem promoções para hoje. Vale a pena aproveitar as promoções da Rede Descontão. Uma loja fica na Capitão Zé Maria e a outra na Monsenhor Pedrinha. E pode passar nas duas e dizer o seguinte: o Osés está dizendo no programa Ronda da Cidade que tem coloração sem amônia Soft Color a R$ 18,99, a coloração sem amônia Light Color a R$ 14,99 e a coloração creme Coleston a R$ 18,99. Vale a pena aproveitar essas promoções. Mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta a falar direto do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, onde a movimentação ainda continua, os advogados de defesa estão lá, o Ministério Público ainda está no local e tudo está sendo ainda analisado pelo juízo de primeira instância. Eu volto já. Eu tenho a avó do garoto Cauã aí, tem? Daqui a pouco nós vamos chamar essa matéria, aliás, a sonora dela, porque ela já falava a respeito disso na chegada. Nós falamos com ela na chegada, quando ela chegou ao Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, e ela já colocava que estava sentindo um clima. Havia um clima de que os advogados pudessem não participar porque alegaram desde a última semana que estavam sendo ameaçados. E essa ameaça, ela é uma ameaça também pessoal, né? Inclusive uma das filhas, como já informou a Luana Santos, de um dos advogados. Então, eles apresentaram isso, disseram não haver a total garantia de segurança para fazer o júri. E aí agora nós estamos aguardando, inclusive acompanhando aqui todos os desdobramentos lá no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Daqui a pouco a gente traz a avó do Cauã, que falou a respeito. Aumento de mortes de motociclistas, aliás, mortes no trânsito, envolvendo motociclistas, 31% maior do que o mesmo período do ano passado. São números que já foram divulgados pela Polícia de Trânsito e eu tenho essas informações. Vamos saber. As imagens mostram um acidente entre uma moto e um carro no cruzamento da Praia de Itaparica, em Vila Velha. Observe que nenhum dos veículos reduz a velocidade. Na batida, o motociclista é arremessado. Veja novamente. Quem pilotava a moto era Marcos Antônio de Oliveira. Foi um acidente gravíssimo, né? Eu fui projetado a mais de 10 metros de distância. Quando eu caí ao chão, eu fiquei consciente, né? Eu já caí ali com pessoas me socorrendo. A própria pessoa que estava envolvida no acidente, ela me socorreu também, ajudou a socorrer. Eu tive uma fratura exposta
na perna direita, muito grave, gravíssima fratura exposta. Ele também precisou se afastar do trabalho, onde se encontra até hoje. Um acidente grave que mudou sua vida completamente. Acidentes envolvendo motociclistas não são raros. Pelo contrário, têm aumentado ano a ano. E, infelizmente, muitos não têm a mesma sorte do Marcos. E os números não mentem. De acordo com o Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, nos 2 primeiros meses de 2023, houve um aumento de cerca de 31% no número de mortes de motociclistas no trânsito, se comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2022, foram 45 óbitos de motociclistas no trânsito nos 2 primeiros meses, 21 em janeiro, 24 em fevereiro. Em 2023, 59 motociclistas perderam a vida, 33 em janeiro, 26 em fevereiro. Durante todo o ano de 2022, foram 407 óbitos com motos. Se comparado com 2021, onde 371 motociclistas perderam a vida, houve um aumento em torno de 10%. Para este especialista em trânsito, uma série de fatores contribuem para este aumento. Mas a imprudência, tanto dos motociclistas quanto de condutores de veículos, é a principal causa. A palavra-chave, ela sempre vai ser a imprudência de parte dos condutores. Importante que seja dito que os motociclistas nem sempre são os vilões. Também, na maioria das vezes, são vítimas de um trânsito que cada vez tem ficado mais agressivo, mais tenso, mais estressante e que nós precisamos nos preparar cada vez mais para estarmos de forma saudável nesse trânsito. Muito bem, gente, que imagem chocante essa aí, hein, desse rapaz. Se ele sobreviveu, né? Então ele renasceu. Ele não teve apenas problemas físicos, ele renasceu. A imagem é chocante, é forte. Gente, vamos voltar a falar do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. A defesa, ela deixou o caso, portanto, hoje. Eu estou tendo a prudência de não extrapolar para que no nosso jornalismo aqui a gente não seja chamado a atenção, porque tem muita gente sendo chamada a atenção agora, neste momento, que já divulgou coisas que não deveria. O que aconteceu para você que está ligando o seu televisor agora? Esses advogados que chegaram aí, chegaram com segurança particular, colete, tudo direitinho. Olha aí, seguranças particulares, mais o policiamento que estava aí. E nós flagramos exatamente esse momento. Eles alegaram que desde a última quinta-feira estão sendo ameaçados. Inclusive, a filha de um deles foi ameaçada na escola. Teria sido, eu vou usar esse termo, teria sido ameaçado na escola. Então, com isso, eles alegam a segurança pessoal também. Além de aventar na semana passada que Linhares não teria como garantir-lhes a segurança para fazer o julgamento. E aí ficou comprovado que sim, teve. Mas a segurança pessoal já é um outro detalhe. Então eles apresentaram isso. Aí, a partir desse momento, o juiz ele tem que se pronunciar. Oficialmente ele tem que se pronunciar. Para dizer, então, para usar aquela palavrinha de julgamento anulado. Usar o termo anulado. Isso ainda não aconteceu, porque tudo ainda está sendo visto. A família dos garotos, Cauã e Joaquim, ficaram obviamente revoltadas. Todos ficaram revoltados, porque, pelo que eu estou vendo aqui, o que nós já divulgamos, é que esse julgamento não vai acontecer hoje. Não vai acontecer hoje. E aí a família já pediu, inclusive, que os advogados paguem por isso, que paguem uma multa, que sejam multados. É o que a família já está pedindo aqui, por eles terem abandonado o caso. E aí eu estou aguardando agora a manifestação oficial do juízo. A manifestação oficial do juízo. A Marluz Budkovski já está aí, está na ponta, eu quero ouvi-la. Porque ela falou conosco logo depois dos advogados terem dito, hoje não tem mais júri. Vamos ouvir. Uma sensação de impunidade em vários sentidos, né?
até mesmo na hora de um julgamento, onde deveria ter acontecido, que já vão fazer 5 anos agora, dia 21 de abril, que provavelmente vai completar, né, porque já que foi cancelado hoje, né, e saber que, infelizmente, as nossas leis são tão arcaicas e tão, assim, para o lado do bandido, vamos dizer assim, que já poderiam ter sido canceladas desde o final de semana, já que já foi divulgado que iria acontecer isso tudo, essa palhaçada, infelizmente. Muito bem. Eu vou voltar daqui a pouco com as últimas informações, mas também relacionado ao Fórum Desembargador Mendes Vanderlei e a esse caso George Alves, que, pelo que está dito, vai ter que voltar lá para Vitória, onde estava no presídio em Vitória, e um novo julgamento deve ser remarcado. Nós voltamos já já. Deixa eu dar uma informação de última hora que acaba de chegar. Terminou agora há pouco uma solenidade no 12º Batalhão aqui da cidade de Linhares para troca de comando. Eu acho que por causa do caso George Alves, e as atenções ficaram voltadas muito para isso, muito pouco foi divulgado a respeito disso. Mas foi uma passagem de bastão feita no gabinete, no 12º Batalhão, e amanhã nós vamos trazer outras informações, porque a informação que me chega é que está no comando aqui no município de Linhares, vai comandar a polícia de Rio Bananal, de Soretama e Linhares, Tassiano Barbosa Grampinha. É esse o comandante que vai comandar agora o 12º Batalhão. A solenidade terminou agora há pouco. As últimas informações do caso George Alves, coloca imagem lá para mim do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, onde todas as expectativas estavam lá voltadas para isso. A casa cheia, não é? O plenário estava todo lotado, teve fila para entrar logo no começo dos trabalhos. Nós fomos lá acompanhar, ouvimos o Heine Budkowski, que seguramente disse, a expectativa é que a justiça seja feita. Ele disse isso para mim. A avó do Cauã, que também falou agora há pouco sobre essa revolta, esse estado de impunidade. Por quê? Porque os advogados de defesa disseram que estão sendo ameaçados. Eles disseram que estão sendo ameaçados. Inclusive apresentaram desde a semana passada, num primeiro momento foi negado, mas até a segurança pessoal, eles citaram também, olha, nós não podemos garantir nada, a gente não está vendo a garantia da integridade do próprio advogado. Então, com base nesses argumentos, esses dois aí, os advogados disseram, hoje não tem júri, não tem júri. Eu estou tentando evitar o termo abandonou, porque está todo mundo dizendo que abandonou. Na verdade, não é abandonou, não. Eles apresentaram o argumento. Agora, cabe ao juiz a decisão de anunciar oficialmente, usando aquele termozinho, o júri está adiado oficialmente. Então, era isso que estava acontecendo. A Luana Santos já entrou conosco, dizendo que sim, está adiado, agora deve vir aí uma nova data, e eu chamo a atenção para fechar o programa. Essa prisão de George Alves, ela está naquele fiozinho final, porque é uma prisão que tem prazo. Então, no mês de maio, a prisão dele completa 5 anos. A prisão já estará completando 5 anos. E tem prazo para acontecer esse júri. É esse o grande detalhe que nós precisamos dizer aqui. A gente não sabe o que está se passando agora na cabeça dos envolvidos. Agora há pouco nós mostramos aí o Jareta, André Jareta, hoje é delegado lá em Aracruz. Ele relatou esse caso aqui no Ronda da Cidade, direto lá de Vitória, nós colocamos ao vivo. Doutor Romeu presidiu o caso, naquelas investigações, provas e tal, e tudo foi feito. Agora é esperar que o juiz se manifeste numa nova data para julgar George Alves, um balde de água fria na família das vítimas que até agora anseiam por este julgamento. Gente, eu estou indo para o rádio, lá nós vamos fazer outros comentários, nós vamos trazer outras informações, nos acompanhe. Um grande abraço, Ronda da Cidade volta amanhã,
Até lá. Tchau, tchau.